Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Talvez alguns se perguntem, novamente esse assunto de manipulação do nosso DNA? Sim, mas por um novo ponto de vista. Nos conteúdos anteriores falamos sobre o projeto Genoma e acreditem, ele surpreendeu a área científica. A primeira evidência foi comprovar que 97% do nosso DNA está desativado. Surge então a pergunta, por quê? Se ele supostamente não faz nada, por que existe? Essa parte desativada não carrega em si códigos da nossa composição física como seres humanos. Para uma melhor compreensão, pois algumas pessoas ficam com dúvidas, genoma é todo o código hereditário que carregamos em nosso DNA e nos torna humanos. A segunda evidência foi que existem partes que não puderam ser sequenciadas por falta de código. O comprimento total do nosso DNA é composto por aproximadamente 20.000 genes. Eles compõem a estrutura do nosso corpo físico. E é intrigante que o Homo sapiens, o que consideram o auge da evolução da espécie, ter partes tão grandes não utilizadas. Por que o homem não pode usar os 97% restantes da sua capacidade, enquanto outras espécies usam até 98% das suas? Isso é extremamente incompreensível. Como uma espécie evoluída e inteligente, nosso DNA deveria ser o mais evoluído de todas as criaturas sencientes que habitam neste planeta, mas estranhamente nos tornaram limitados. Vamos ver quantos genes algumas espécies carregam e usam em toda a sua estrutura de forma plena. Moscas, 21.000 genes. O frango, 50.000 genes. Um chimpanzé, 130.000 genes. Você consegue perceber e enxergar o problema e o rastro que foi deixado? Essa anomalia não pode ser sem sentido. O nosso DNA se divide em 23 pares de cromossomos. Os macacos possuem 24, todos eles. Por que o Homo sapiens não tem 24 pares também? Em 2005, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano anunciaram o seguinte: uma análise detalhada dos cromossomos 2 e 4 detectou os maiores desertos genéticos conhecidos no genoma humano e descobrimos evidências de que o cromossomo humano 2 surgiu de uma fusão de 2 cromossomos ancestrais, sendo um deles o hominídeo. Qual espécie, então, foi a doadora do outro cromossomo? Parece algo que não faz sentido algum, porque para sermos humanos, estes 2 cromossomos primordiais se uniram e não trouxe nenhuma vantagem para nós. Não nos deu nenhuma capacidade extraordinária fora do normal. Somos humanos simples, normais, ponto. Aí chega ao nosso conhecimento, ao conhecimento de uma pequena parte da humanidade, os buscadores, aqueles que sentiam e ainda sentem saudades de um lar que não sabem onde fica, que não se sentem confortáveis neste planeta. Para a humanidade em si não faz muito sentido, apesar de entender que está aqui com um propósito,
esses humanos acham que não se encaixam bem como espécie humana. Acreditamos que você entende muito bem do que estamos falando. O conhecimento fornecido veio de livros escritos por um homem chamado Zecharia Sitchin, que nos apresentou a notícia de que somos uma espécie clonada, uma subespécie da que manipulou o nosso DNA, que era mais avançada em tudo, mas era similar a nós. Eles chegaram aqui e fizeram ajustes, nos tiraram acesso à suposta árvore da vida, somos seres limitados no quesito existência, fomos aprimorados para fazer trabalhos forçados, só precisávamos entender os comandos e obedecer, não demonstrar independência ou inteligência. Então surgiram os Lulu a Melu, e nos registros em textos sagrados vemos sempre ações no plural. Façamos, desçamos, confundamos. Todos os Lulu eram iguais, não havia diferença. Hoje chamaríamos simplesmente de clones. Não queriam que procriassem ou tivessem uma vida, só queriam que trabalhassem. A humanidade originalmente surgiu apenas para obedecer. E essa obediência significava que você poderia viver. Desobedecer traria ira, que cairia sobre a sua cabeça, sobre a sua família, seu gado, tudo que você tinha. Isso depois que começamos a nos multiplicar na superfície da Terra. Será que a humanidade, em termos diferenciados, usados por um dos tripés do sistema, era tão amada assim? O que você acha melhor, respeito ou obediência por falta de opção, apenas por medo? Porque, através deste tripé do sistema, especificamente bem gerenciado e que tem infinitos ramos que parecem ser diferentes na superfície, mas olhando melhor por baixo, vemos que têm a mesma origem. Foi implantada na humanidade esta necessidade de mandar e ter quem obedeça, de controlar os mais vulneráveis, de colocar intimidação em quem não concorda com algo, mas não pode falar. 2 irmãos, que na verdade tinham mães diferentes, seriam os astronautas do passado que vieram ao planeta aqui, juntamente com equipes e um grupamento preparado para agir? Foi então que os Adama substituíram os Lulus. Fomos poupados pelo orgulho de um deles, que não queria de forma alguma que a sua experiência genética se perdesse. A humanidade precisava continuar existindo. Se essa história fosse divulgada desde o nosso passado primordial, hoje talvez seríamos uma sociedade totalmente diferente, mas para sermos o que somos hoje e termos um sistema de controle como o que temos hoje, tudo foi perfeitamente coordenado para que informações essenciais permanecessem ocultas propositalmente e contaram com a ajuda de organizações humanas para isso no passado e no hoje. Por que temos características dos Asimovs? Porque fomos manipulados, somos bélicos, não primordialmente pacíficos. Somos divididos por territórios que possuem limites, temos leis, porque alguns de nós são cruéis demais e desrespeitam todas as leis, e a porção inconveniente é a ter que lidar com essa colonização primordial. Como seres amorfos, ou seja, shapeshiftings, capazes de mudar de forma, aquele que defendeu a experiência humana ensinou o que seria útil para seguirmos em frente sozinhos. Agricultura, astronomia, como domesticar animais. Enquanto tudo isso era visto com desprezo pelo outro meio-irmão. Não entendemos o motivo, mas alguns conteúdos, principalmente os últimos que temos publicado, estão descascando as cebolas e só quem não quer ver não vai enxergar o interior de tudo que está bem exposto e não tem pontas soltas. Acreditamos que, tendo em vista o que virá, chegou a hora de estarmos recebendo com consentimento pacotes e mais pacotes de conhecimento e informações sobre a nossa verdadeira origem.
Então, a respeito dos Anuna, você tem duas opções. Você pode amá-los e ser grato por ser quem é hoje, ou entender o que esta espécie fez, compreender o sistema de controle e ser grato pelo processo de despertar que permite a compreensão disso tudo. Encarar alguns fatos não nos diminui, apenas entendemos agora que os mentores do passado tiveram um papel importantíssimo, seguindo instruções. De hominídeos passamos a seres alienígenas. Por que procurar vida inteligente fora do planeta quando sabemos do nosso verdadeiro passado e que não parecemos tão inteligentes assim quando acreditamos nas ilusões que nos são apresentadas, porque não há outra opção, é a nossa realidade, porque seguimos uma programação que só pode ser desfeita por escolha própria. Quando Erich von Däniken surgiu com a ideia do envolvimento de alienígenas em nosso passado, conseguiu muita atenção com seus livros e palestras. Sitchin também trouxe ao nosso conhecimento as tábuas decifradas, algumas com erros de tradução, é claro, mas através dos seus livros ele revela e esconde informações ao mesmo tempo. É claro que não podemos desprezar o seu trabalho, ele foi o principal tradutor mundial da escrita cuneiforme. Tudo isso que estamos apresentando não é para forçar a entrada dessas informações pela sua goela abaixo. É o que pesquisamos, é para que você encontre motivação para fazer as suas próprias pesquisas e ir se informando, tirando evidências que foram enterradas propositalmente a respeito do nosso verdadeiro passado. Alguns pesquisadores acham que em breve a humanidade estará receptiva para saber sobre tudo isso, pois a sociedade terá mudado tanto e se fragmentado tanto que respostas que nos unirão como espécie novamente serão bem recebidas. Será? O que você pensa a respeito? Continue conosco e aguarde o que acreditamos que será a última parte deste conteúdo em breve. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que estão apoiando o canal de outra forma. Tem sido muito significativa a sua ajuda para nós. Muita paz, muito amor, um amor incondicional que vem da fonte sobre nós, muita sabedoria e discernimento em tudo que fizermos e, principalmente, muita da verdadeira luz.